Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar dentro de cada um de nós. Eu recebi recentemente um comentário em um dos vídeos aqui do canal, em que a pessoa escreveu o seguinte, mais precisamente Neuza deixou o seguinte comentário: a vida não tem sentido algum. Pergunto então, será que é isso mesmo? Será que a vida não tem nenhum sentido? Ou será que tem algum sentido? A partir então dessa colocação, dessa afirmação da nossa colega de nome Neuza, vamos refletir a respeito deste tema, se a vida tem ou não tem algum sentido. Antes, porém, de avançarmos na reflexão do tema proposto, é importante deixar claro que o que fazemos aqui é apenas refletir, pensar, meditar sobre certos assuntos de maneira despretensiosa, sem ter a falsa sensação e intenção de ser dono de nenhuma verdade. Longe disso. A ideia aqui é simplesmente compartilhar pensamentos, ideias e informações. Apenas isso. Tanto é assim que vamos recorrer a quem sabe mais do que eu neste vídeo, para nos ajudar a pensarmos melhor a respeito desse tema. Vamos recorrer ao dicionário, que sabe muito mais do que eu. Vamos recorrer também a Joana de Ângeles, que vai nos auxiliar. Vamos recorrer a Allan Kardec e a Emmanuel, que vão nos apresentar informações que enriquecerão a nossa reflexão. Dito isso, voltemos então ao tema. Neuza afirma: a vida não tem sentido algum. É o pensamento dela, é o sentimento dela. Eu concordo com isso? O que eu penso a respeito disso? Ela está certa, ela está errada? Ela está parcialmente certa, parcialmente errada? O que eu penso sobre isso? Ou será que eu nunca pensei sobre isso? Será que eu não tenho tempo? A vida é muito corrida, eu tenho que ganhar minha vida, tenho que resolver minhas coisas do plano físico e não dá para pensar sobre isso, sobre essas questões. Qual é a minha posição e o que eu penso sobre tudo isso? Antes, porém, de pensarmos a respeito do sentido da vida, eu pergunto, o que é a vida? Já que eu preciso saber o que é a vida para entender se ela tem ou não sentido. Já que se eu não souber o que é a vida, a minha reflexão vai ficar truncada. Então eu preciso resolver primeiro essa questão. O que é a vida? Interrogação. O que eu responderia? Tem lá um questionário que diz o que é a vida. Eu colocaria o quê? Saberia responder? Porque essa não é uma questão filosófica ou existencial. É uma questão básica. Basilar. Mas vamos recorrer para responder a essa questão, o que é a vida? Ou para dar subsídios para que a gente possa pensar a respeito, vamos recorrer ao dicionário. Porque quando a gente não sabe alguma coisa, a gente recorre a quem sabe mais que a gente. Então vamos lá.
o dicionário apresenta aqui a explicação do que é a vida. Está aqui. Será que eu já consultei alguma vez? Se não consultei, vejamos agora pela primeira vez. Para o dicionário, e ele traz muitas explicações, no total, o dicionário apresenta 11 explicações para o que é a vida. 11. Vejamos então. Para o dicionário, a vida é a duração das coisas. Existência. Então, enquanto algo dura, enquanto algo existe, para o dicionário, é vida. Seguindo. Para o dicionário, vida também é união da alma com o corpo. Olha só, já mudou completamente. No item 1 era a duração de coisas, agora no item 2 é união da alma com o corpo. Mas o que é união da alma com o corpo? O que é isso? União. A união que a gente conhece aqui de maneira corriqueira é o casamento. Uma pessoa se une a outra pessoa. Não é isso? Uma união. Mas aqui ele fala de alma com o corpo. Mas o que é alma? O que é o corpo? Então a gente vai desdobrando reflexões. Mas ele continua. Item 3. Vida é o espaço de tempo compreendido entre o nascimento e a morte do ser humano. Nesse item 3, é a explicação que a maioria das pessoas dá para a vida, né? O período compreendido entre o berço e o túmulo. É a vida. Antes não tinha nada, antes de nascer, e depois não tem mais nada também. Então, vida é o período que eu estou aqui, período infantil, depois jovem, adulto e na velhice. Continuando. E aí depois a gente volta e vamos pegar aqui de fato o que importa. 4. Vida é espaço de tempo em que se mantém a organização dos seres viventes. Organização biológica do corpo físico. Enquanto essa organização está ali funcionando, trabalhando, ativa, existe a vida. Depois que existe a desorganização, não tem mais vida. Continuando. 5. Vida. Animação em composições literárias ou artísticas. Aí ele dá uma conotação diferenciada para o que é a vida. 6. Vida é o estado da alma depois da morte. Vida eterna. Olha que interessante. No item 2, o dicionário diz que vida é a união da alma com o corpo. E no item 6 diz estado da alma depois da morte. Vida eterna. Então, para o dicionário, vida é quando a alma se une ao corpo e depois o estado dessa alma depois da morte. Aqui a gente já tem uma definição que transcende o entendimento popular, não é? É o dicionário que está falando, não sou eu. Esse dicionário aqui é usado nas escolas, é um dicionário escolar. É um dicionário que é usado nas casas, nas bibliotecas, nas empresas, nos estudos, onde ele estiver disponível. Isso aqui não é um dicionário religioso, espiritual, bíblico. Dicionário comum, que nos apresenta definições importantes. Seguindo. Vida é, e aí ele dá uma série de informações.
Vida é ocupação, emprego, profissão, alimentação, subsistência, sustento, vitalidade, progresso, entusiasmo. Então tudo isso é vida. Progresso é vida, entusiasmo é vida, alimentação, ocupação, emprego, etc. Olha que interessante. Então a explicação para a vida, aqui, vai do item 1 ao item 11. Esses que eu acabei de ler. Mas os mais importantes são o item 2 e o item 6. Quando ele fala aqui, união da alma com o corpo, e depois, estado da alma depois da morte, vida eterna. Dicionário. Não inventei nada. Então, a partir dessas informações, o que eu já posso entender? Que a vida é algo maior do que eu acho que é. Por quê? O dicionário fala de vida eterna, da alma depois da morte e da alma antes do corpo. Então existe o antes e existe o depois. É o dicionário que diz isso. E é isso mesmo. O dicionário está corretíssimo. Tudo que o dicionário colocou aí é vida. Vida são as realizações que nós realizamos sempre. Em qualquer plano de dimensão. Em qualquer ambiente em que nós estejamos inseridos. É vida. Então, antes de eu nascer, eu já existia a vida, em uma dimensão diferente da atual. Quando eu nasci, a vida no plano físico se iniciou, porque houve a união da alma com o corpo, e alma e espírito é a mesma coisa. Então, o espírito se uniu ao corpo, a alma se uniu ao corpo, nasceu. Permanece um período no plano físico, realizando, como ele diz, emprego, ocupação, profissão, alimentação, realizações, tudo isso é vida. E existe um momento em que o corpo biológico começa a se desorganizar. O corpo então vai morrendo. Em determinado momento, a vida se extingue daquele corpo. O que é a vida se extinguindo do corpo? É o espírito que se desprende permanentemente daquele corpo biológico. E segue para a dimensão da onde ele veio. O espírito veio de um local, retorna para esse local. É o plano espiritual. A vida continua. A vida é, portanto, uma sequência de realizações que se inicia em determinado ponto, em milênios, em bilhões de anos recuados. Quando foi criado o princípio da vida. O princípio inteligente. É aí que nasce o espírito. O princípio inteligente é uma realização divina. Deus criou o espírito. Cada um de nós iniciou sua caminhada como um princípio inteligente do universo. Princípio vital. Em eras remotas. E todos nós viemos escalando a montanha da evolução, do aperfeiçoamento, do progresso. Todos nós. A lei do progresso nos empurra para frente.
mesmo que eu não deseje caminhar para frente. Ela nos empurra. E todos nós estamos progredindo. Uns muito rápido, de maneira acelerada. Pá, 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 pá. Outros lentamente, de maneira sofrida, desgastando toda a sua área sentimental e emocional, mas também está progredindo. Então lá atrás eu comecei minha caminhada. E bota lá atrás isso. Meu Deus do céu. E passei pelas situações que o Espírito precisa passar para chegar no reino hominal. Onde estamos agora? E aqui então eu enfrento um momento. Mas em todas as realizações pretéritas eu enfrentei momentos distintos. Não houve uma só experiência no meu passado na qual eu não tive desafios, dificuldades, problemas, embates, obstáculos. Não houve um só momento em que eu não estive diante de situações que me assombraram, que me trouxeram medo, angústia, que fizeram com que eu não soubesse o que fazer. São situações naturais da nossa caminhada. Na mesma proporção que eu tive momentos espetaculares, felizes, elevados, alegres, momentos otimistas, vitórias impressionantes eu tenho na minha caminhada. Vitórias gigantes e derrotas espetaculares. É assim para todo mundo. Não há privilégios no qual esse aqui recebe mais e aquele recebe menos. Não há. Há apenas a igualdade. E essa igualdade é pautada naquilo que eu estou construindo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu construo a ponte que me leva para um ponto ou para o outro ponto. Eu. Portanto, a lei de causa e consequência está sempre atuando sobre nós. Então a vida é uma criação de Deus. Eu não sou dono da minha vida. Sou dono das minhas escolhas. Escolhas. Eu direciono para onde eu vou, mas a vida é de Deus e sempre será. Senão eu me autocriaria. Isso não existe. Alguém me criou. Alguém me acompanha. E alguém observa o que eu faço. Mas não está na autocriação a minha existência. Não está. E a vida é de Deus. Simples assim. Portanto, já entendemos que a vida é de continuidade. Eu, espírito, estou aqui nesse momento reencarnado, usando um corpo físico, biológico, da matéria física deste planeta, por um breve tempo. Terminado esse tempo, retorno ao plano espiritual. Como espírito. Continuarei minha caminhada nas regiões do plano espiritual. Em determinado momento, retorno ao plano físico. E assim eu fico nesse vai e vem. Essa é a vida, nesse momento. O cachorrinho, mesma coisa. Ali existe o princípio vital, o princípio inteligente. O cachorrinho vai ser um ser humano. Ele não vai ser cachorrinho a vida inteira, eternamente. Porque aí seria uma prisão. O princípio inteligente não
evoluiria. Mas ele evolui. Portanto, o princípio inteligente, ele estando em um corpo, seja qual for esse corpo, essa indumentária física, ele vai evoluir para outras indumentárias, para outros estágios evolutivos. E aí a gente vai passando dos reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar no angelical. Olha só. Ou o anjo foi criado já anjo? Não. É do átomo ao anjo. Essa é a caminhada. Jesus, portanto, foi um espírito que errou muitas vezes. Porque ele também caminhou pela senda dos equívocos. E foi buscando a sua elevação. Como eu serei um Cristo um dia. E você também. Eu serei um anjo angelical, não esse anjo, né, das historinhas, dos pensamentos bobos com asinha, que voa para cá, para lá, toca uma harpinha, papapá. É uma bobagem isso aí. Não. Da esfera angelical. São espíritos que detêm obrigações acima das nossas obrigações. Hoje você tem uma obrigação, não tem? Na sua casa, um trabalho, na família, etc. É do teu tamanho. É isso que você precisa. Jamais você receberá uma obrigação, um trabalho maior do que você. Jamais. Por isso que o trabalho do Cristo é do tamanho do Cristo. O trabalho dos espíritos angelicais é do tamanho dos espíritos angelicais. Cada um no seu quadrado. Tudo isso é evolução. A vida é de evolução, de crescimento, de aprimoramento. Eu estou aqui no plano físico reencarnado para evoluir, para melhorar quem eu sou, para retornar melhor do que quando eu cheguei. Melhorando a minha questão do sentimento, emoção, razão, inteligência, desejo, instinto e sabedoria. É aí que eu tenho que trabalhar. Se eu aprender a falar 3 línguas diferentes, russo, mandarim e grego, ao desencarnar, eu não perco isso. É um atributo da minha inteligência. Me tornei mais inteligente, mais capaz, desperto no plano espiritual falando essas línguas. É uma conquista do espírito. Se eu melhoro meus sentimentos, minha moralidade, eu estou melhorando o meu espírito. Levo isso comigo. Na mesma proporção, se eu pioro o meu comportamento, minha conduta, vou denegrindo o meu caráter, personalidade, isso vai comigo. Está aí explicado porque existem essas rodas de reencarnação que parecem infindáveis. Porque eu muitas vezes não melhoro, só pioro ou estaciono. Piorou, estacionou, reencarna para evoluir. Não quis, vai reencarnar de novo. Não quis de novo, reencarna de novo. Quantas vezes forem necessárias. Só que muitas vezes esse número de reencarnações chega no limite. E aí é tirado de um planeta e colocado em outro. É o êxodo. Porque não quer melhorar. Mas quem não quer melhorar não fica do lado de quem quer. Se eu quero melhorar e você não quer, e a gente já está há 20 séculos nessa situação de que eu quero, você não quer, você vai ser tirado daqui. E vai ser levado para outro planeta. Queira ou não. Acredite ou não. Deseje ou não. Vai acontecer. Então a gente precisa querer melhorar para poder ficar aqui. Porque quando a gente é recambiado, né, para esses locais aí, é sempre para um local de patamar abaixo. E eu não quero viver num planeta pior do que esse planeta. Não quero. Então eu preciso mudar. Temos então a vida.
Eu reencarnei, estou aqui, tenho uma vida que começou há milênios recuados e agora eu estou aqui. Essa é a minha vida. A reencarnação é a continuidade da vida. O despertar no plano espiritual é a continuidade da vida. Eu não cesso a vida. Eu posso dar 500 tiros na minha cabeça que eu não vou morrer. Eu mato o corpo biológico. Não mato o espírito. Suicídio apenas existe no plano físico. Não existe suicídio no plano espiritual. Não existe. A vida continua. E se eu estou aqui reencarnado é porque eu preciso evoluir espiritualmente e quitar débitos. Já que eu não fui boa coisa lá atrás. E se eu equivoquei, eu preciso reajustar isso. Reajuste perante as leis que organizam o universo. Então, essa é a reencarnação. Beleza, então qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido? Tenho a vida. Evoluir. Desde que eu fui criado lá no princípio inteligente, lá milhões e milhões de anos. Estou aqui. Olha o que eu caminhei. Olha o tamanho da minha caminhada. Chego aqui agora e digo o seguinte: a vida não tem sentido. Olha para trás. Quando eu estava em eras recuadas, qual era o sentido de eu estar lá? Passando pelos perrengues que eu passei. O sentido lá era para que eu passasse por tudo aquilo para chegar onde eu estou. Onde eu estou agora é melhor do que quando eu era um homem das cavernas, um Neandertal? É melhor ou não é? Onde eu estou agora é melhor do que quando eu não sabia falar, não conseguia me comunicar, tinha medo de trovão, de relâmpago, porque achava que eram coisas divinas, não compreendia as coisas. Quando eu agia muito mais próximo ao animal do que à racionalidade, onde eu estou melhor? Aqui agora, onde eu consigo me comunicar, ver, raciocinar, tenho liberdade, entendo as coisas, posso escolher. Será que é melhor onde eu estou? Porque eu já subi uma montanha. Eu não estou no topo da montanha. E nem me preocupo com isso. A gente chega no topo lá. Se é que existe um topo de montanha. Evolução, ela é ininterrupta. Mas eu já subi, não subi? Então, se eu já subi um tanto de montanha, onde é melhor? Estar onde eu estou? Ou quando eu estava lá na base da montanha? Sofria as dores da ignorância. Não a ignorância na qual eu me acorrento, mas a ignorância natural daquele momento evolutivo. Onde que eu estou melhor? A vida hoje é melhor do que a vida no período medieval? A vida hoje é melhor do que a vida que os judeus tinham quando estavam escravizados pelos egípcios? A vida é melhor hoje do que quando eu estava nos desertos da vida, peregrinando, sem saber para onde ir, sem saber o que eu era, sem ter nenhuma informação que pudesse me auxiliar naquele momento? A vida é melhor agora ou no passado? E tudo aquilo que eu passei, qual foi o objetivo? Estar aqui agora. Tudo aquilo que eu passei tinha o objetivo de me fazer melhor do que eu sou. Tinha o objetivo de eu continuar a subir a montanha. Porque, de novo, a lei do progresso empurra a gente. Empurra a gente para cima.
Deus não te empurra para baixo. Deus te empurra para cima. Só que nós sempre entendemos que somos empurrados para baixo. Porque eu sofro isso, porque eu tenho aquela dificuldade, porque eu não tenho aquilo, porque acontece esse ou aquele evento na minha vida. E eu acho que eu sou empurrado para baixo. Deus te empurra para cima, meu amigo. É sempre para cima. Então qual é o sentido então da vida? Agora aqui, beleza, estamos aqui, 2023, janeiro 2023, começou um ano novo. Olha só, primeira semana do ano. Estamos aqui conversando, né, meditando, sentido da vida. Qual é então? Agora, sentido. Imaginemos a seguinte situação, eu estou andando na rua, encosto um carro e diz assim, amigo, onde é a Via Anchieta? Via Anchieta é uma estrada que tem aqui perto de onde eu moro. Onde é a Via Anchieta? Ah, ela, assim, papá, você vai aqui para lá e pá. Legal. Aí esse que perguntou fica um pouco confuso, eu digo assim, mas você vai pegar a Via Anchieta em que sentido? Ah, vou no sentido do litoral. Vai para cá, para a esquerda. Porque para a direita é sentido capital. O sentido então ali é do quê? Direção. Direção. Eu dou um sentido na minha vida. Que pode ou não ter a ver com o objetivo. Eu dou um objetivo na minha vida, mas esse objetivo seria o sentido? Interrogação. Precisamos entender isso um pouquinho melhor. Eu tenho um objetivo quando eu reencarnei. Qual o objetivo? Resgatar débito do passado e melhorar espiritualmente. Então eu tenho esse objetivo. É minha meta, meu alvo. Eu estou seguindo atrás disso. Mas para que eu atinja esse objetivo, eu preciso da direção na minha vida. Que é o sentido. Que é para onde eu estou indo. Como a pergunta do rapaz. Sentido litoral, esquerda. Sentido capital, direita. Se eu não dou sentido, eu não dou direção. Se eu não dou direção, eu estaciono. Se eu estaciono, fica sem sentido. Não é isso? Quando eu estou estacionado, eu não tenho sentido. Eu não vou para nenhum lugar. Eu não tenho objetivo. Tudo, portanto, fica o quê? Nebuloso, sombrio, estranho. Mas a vida de quem? A vida é de Deus. Deus define o que eu vou fazer? Não. Porque Deus nos presenteia com o livre-arbítrio. A vida é de Deus, a escolha é minha. Então eu posso escolher dar ou não sentido, direção à minha vida. Já que sim, eu posso escolher estacionar. Mas quanto mais tempo eu fico estacionado, mais sem sentido minha vida fica. Não é isso? E quando eu adoto essa postura, tudo começa a ficar mais complicado. Porque, vamos lembrar, eu estou estacionado, eu não estou? O que a lei do progresso faz com a gente? Empurra. Mas eu estou estacionado. O que está acontecendo aqui? Quando eu tenho um objeto que está em movimento, empurrando, e um outro objeto que não deixa este outro se movimentar, o que acontece aqui? Atrito, colisão, impacto. Então eu não estou trabalhando junto do universo, da lei de progresso.
que me empurra para frente, mas eu estou com o meu pé fincado, cimentado, concretado, e eu não consigo sair do lugar, porque eu escolho. Então, a lei do progresso me empurra, mas eu não quero ir. Olha só, temos um dilema aqui. Como é que se resolve isso? Dor e sofrimento. Não quero sofrer nem sentir dor. Cometo suicídio. A vida não é exterminada no suicídio. Vai retornar. Com mais dificuldades. Porque acrescenta à sua contabilidade espiritual o assassinato de si mesmo. Que é um assassinato, um homicídio, autocídio. Muito bem. Então já tem mais um pontinho vermelho ali que eu vou ter que lidar com isso. Mais um débito que eu coloquei porque eu quis. Então eu tenho essa situação que não é rara, da lei empurrando e o homem que não quer seguir a lei. Vai dar certo isso? Essa equação fecha? Qual é o resultado disso? Positivo ou negativo? A equação não fecha. O resultado é sempre negativo. Porque eu trabalho contra a minha evolução espiritual. Eu trabalho contra a lei do progresso, a lei de evolução, a lei de trabalho, a lei de caridade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu escolho. Nisso eu sou rei. Eu mando nas minhas escolhas. E eu terei que arcar com as consequências. Vejamos aqui Emmanuel. E ele diz o seguinte, lição 107, chamada Renovemo-nos dia a dia. Porque se eu não me renovar, eu começo a cheirar roupa velha. Vai no guarda-roupa e pega uma roupa velha e cheira ela. Qual é o cheiro? Cheiro ruim, desagradável. Coisa embolorada, coisa mofada. De coisa que está ali parada. Então eu preciso renovar. Lavar, limpar, renovar, refrescar, refrigerar, abrir as janelas da minha casa no plano físico e da minha casa mental, renovando o ambiente, fazendo a troca dos pensamentos, das energias, dos desejos, das intenções. Renovemo-nos dia a dia. Ele diz o seguinte, não vou ler todo, um trecho. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Olha só. Tá difícil a caminhada? Tá difícil. É porque é assim mesmo. Não tem problema. Mas qual é o sentido, o objetivo? Conhecimento superior. A direção é essa. O sentido é esse. Adquirir conhecimento superior. Não importa, lágrimas e suor, que assim seja. Sigamos. Porque eu estou me renovando. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e da nossa serenidade, é a fórmula justa da aquisição do discernimento. Serenidade, discernimento e trabalho. É a homeopatia espiritual. Se a lei do progresso está me empurrando, eu sigo com serenidade. Não vou brigar com ela. Não vou causar colisão. Ela está vindo e eu estou aqui, contra ela. Não vai dar certo. Trabalho para superar os problemas do mundo que nos apresentará problemas. Esse mundo é de provas e expiações.
Aqui é o nosso cadinho de aprendizado. Qual é o aluno que todos os dias na escola vai feliz? Que tira 10 em todas as provas, acerta tudo, que é uma felicidade imensa? Qual aluno? Qual aluno que gosta de todos os professores, de todos os colegas, de toda a merenda, de tudo que acontece na escola? Qual? Nenhum. A escola, a academia onde a gente aprende o beabá educacional, é uma pequena réplica do mundo que nos apresenta problemas. Os problemas servem para que eles sejam superados. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior é Deus, nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Aqui o objetivo da dor e do sacrifício, da aflição e da amargura. O objetivo é a sublimação, a elevação, a retemperança do nosso íntimo, abandonando a selvageria que ainda impera dentro da gente. Sentido e objetivo da dor, do sacrifício, do trabalho, do suor, da lágrima. Retemperança. Por quê? Atenção agora. Porque as facilidades materiais costumam estagnar-nos. Estagnar a mente. Quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. As facilidades materiais chumbam a gente ao solo. E a lei do progresso, então, vem atritar. Porque são muitos raros aqueles que sabem lidar com as vantagens materiais. Raríssimos. A maioria se perde. Fica estagnado. E aí o que acontece? Tudo fica tumultuado na cabeça. Porque olha só, eu tenho as facilidades, a vida é muito boa, corpo perfeito, beleza, situação financeira ok, as facilidades, as portas largas estão aí abertas. Então eu pouco dou atenção e interesse a coisas importantes. E me preocupo com as bobagens do mundo. Só que a lei do progresso vem e pá, dor, aflição, problema. Eu nunca me preocupei com isso e agora eu tenho essas situações na minha vida. Não estou preparado para lidar com elas. O que acontece? Começo a mergulhar na depressão, na ansiedade, na angústia, na tristeza, na desesperança e começo a achar que nada tem sentido. Mas antes, quando eu estava tomando aquele milkshake de morango, de baunilha e chocolate, quando eu estava comendo lasanha, quando eu estava assistindo a série da Netflix bacaninha, quando eu estava sendo disputado por mulheres e homens, quando eu estava com grana no bolso, aí eu nunca me preocupei com o sentido da vida, com nenhum problema maior, nenhuma questão filosófica, né? Ali eu não me preocupava, mas agora que a água subiu, eu começo a me preocupar. Então, de novo, título: renovemo-nos dia a dia. Sem a renovação, há estagnação. Vejamos então Joana de Ângeles, que nos diz no livro Vitória sobre a Depressão. Aqui no livro anterior foi Fonte Viva. Ela nos diz na lição 25, ocorrências aflitivas.
na existência de todas as criaturas, sempre surgem momentos de grande aflição, convidando a reflexão, que a gente acabou de falar. A análise dos objetivos reais da viagem corporal. Objetivo da reencarnação. Considerando-se o grave significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior através das experiências evolutivas, iluminação, elevação, progresso, todo um conjunto de acontecimentos faz parte da programática estabelecida pelas leis soberanas, leis da vida. À medida que o indivíduo espírito alcança o patamar da razão e desenvolve a sensibilidade emocional e afetiva, mais desafiadoras se lhe tornam as ocorrências em razão da capacidade de sofrê-las. Quanto mais alto, mais desafio. Porque eu já tenho a capacidade de enfrentar aquele desafio. Como eu disse há pouco. O trabalho angelical é dos espíritos angelicais. Porque a capacidade eles já adquiriram para isso. O universo não dá saltos. Eu sigo a minha caminhada conforme eu escolho caminhar. Rápido, vertical, para cima ou não. Eu escolho. E por último, livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 7, segunda parte, Espíritos Endurecidos. Essa psicografia, essa comunicação se deu em Bordeaux, na França, em 1862. Século XIX. Um espírito entediado. Esse espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama, solicita preces. Perguntam: o que vos levou a pedir preces? Perguntaram para ele. Resposta: estou cansado de perambular sem objetivo. Aqui, ó. Objetivo. Há muito tempo estáis nessa posição? Perguntam. Resposta: 180 anos mais ou menos. 180 anos mais ou menos. Entediado. Sem objetivo. Sem sentido. Pergunta: o que fizestes sobre a Terra na reencarnação? O que você fez, meu amigo? Resposta: nada de bom. Não vou ler o resto. Está aqui, para quem se interessar. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. De novo, capítulo 7, segunda parte, Um Espírito Entediado, Bordeaux, 1862, para quem quiser continuar a entender o que mais esse espírito falou. 180 anos mais ou menos, sem objetivo, sem sentido. A nossa reflexão não tem por objetivo chamar a atenção da nossa colega que trouxe o tema. Longe disso. Mas muito longe disso. Não temos autoridade para isso. Mas o desejo é de que ela possa refletir junto de nós, como espíritos imortais que nós somos. Entendendo que o sentido da vida é, primeiro, aproveitarmos a oportunidade reencarnatória. Como se nós estivéssemos agarrando algo
para sobreviver. Entendendo que o sentido da vida é a possibilidade de eu melhorar quem eu sou. Evolução espiritual. Dentro daqueles quesitos que eu falei. Entendendo que o sentido da vida é para que eu me reajuste com todos aqueles que eu prejudiquei, que eu pratiquei o mal contra eles. Para que eu possa quitar os meus débitos. Já que eu pisei muito na bola lá atrás. Pisei muito. Eu não posso ficar em débito com a lei universal, com a lei divina, com a lei que organiza a minha caminhada, a sua caminhada, a nossa caminhada. A minha consciência me cobra que eu me reajuste com o outro. O objetivo da vida, o sentido da vida, é aquele que eu dou a ela. É aquele que eu escolho para a minha vida. Eu escolho. Eu posso refugar, não desejar evoluir, quitar débitos, melhorar em nada. Posso desejar não aproveitar minha vida como esse espírito, 180 anos, entediado, inútil, preguiçoso, ocioso. Ele escolheu. A lei do progresso o empurra, e ele tenta empurrar no sentido contrário. O sentido da vida que Francisco Cândido Xavier deu para a dele foi de ajudar, limpar, secar lágrimas. Foi de ser útil ao outro. Não fez nada para ele, só fez para os outros. Ele escolheu onde ele está agora. Quantos anônimos não escolhem dar um sentido às suas vidas para servir ao outro? Que nós nem conhecemos essas pessoas. Quantas instituições de acolhimento em inúmeras instâncias e situações não nasceram da intenção de um indivíduo, que colocou como objetivo e sentido de sua vida auxiliar a outra pessoa? Leprosários, asilos, casas espíritas, instituições que auxiliam nas enfermidades? Quantos e quantos são missionários? Alguns, talvez. A maioria não. A maioria escolheu, em determinado momento da vida, realizar algo, edificar algo útil, deixar algo para auxiliar os outros. E dedicaram suas vidas a isso. Qual é o sentido da vida? É aquele que eu dou a ela. E eu escolho. Eu tenho um livro, escolho ler ou não. Escolho. Um livro pode mudar o sentido da vida de uma pessoa. Um exemplo pode mudar o sentido da vida de uma pessoa. Nós escolhemos, decidimos. E aí é decisão. É particular. Sempre teremos novas oportunidades. Porém, o jogo sempre vai ficando mais difícil conforme as minhas escolhas positivas ou negativas. O tema desse vídeo foi, então, o sentido da vida. O que é a vida, o que é o sentido. Reflexões, meditações, informações despretensiosas. Se elas serão úteis
ou não serão úteis? Cada um vai poder refletir por si só. Se você deseja partilhar suas impressões, fique à vontade nos comentários deste vídeo e também no e-mail desse canal. Agradeço ter assistido esse vídeo, muito obrigado. Espero que de alguma maneira nós possamos realizar uma edificação positiva em nossas caminhadas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.